O extra da novela capítulo 181. A história dentro da caixa. 2. Depois de voltar ao Prestige, verifiquei primeiro a Hirishop e o terreno de 6.000 TP. Graças ao trabalho árduo dos goblins, Hirishop estava obtendo grandes lucros, enquanto Henrique e Kiri já estavam começando a aprender o livro de habilidades de gerenciamento de negócios. Quando perguntei a eles sobre sua incrível velocidade de aprendizado, eles disseram que precisavam de apenas 4 dias para aprender a ler e escrever. Para constar, os jogadores tinham suporte automático ao idioma dentro da torre. Em seguida foi o terreno atualmente vazio. Já dava sinais de fertilidade, com ervas daninhas começando a crescer. Dados aleatórios x5. Olhando para o terreno vazio, joguei os dados. 2 deram equipamentos que poderiam ser vendidos na Hirishop e 2 deram culturas que poderiam ser cultivadas nesta terra. LV.2 Arroz claro e limpo, milho com sabor de carne incrível nível 3. Depois, fui trabalhar. Ao perguntar a Henrique e Kiri, procurei NPCs que tivessem experiência em agricultura. Consegui encontrar 5 NPCs no espaço de 1 hora, e depois de alimentá-los até que estivessem cheios, ordenei que aram a terra para a agricultura. Como eles não tinham casas, comprei algumas casas em ruínas nas proximidades e as arrumei em cabanas de aparência decente. Tudo isso levou apenas meio-dia para ser concluído. Young Orphis de Austerity foi incrível. Faremos o nosso melhor, senhor. Os 5 NPCs se curvaram respeitosamente com os olhos marejados. Bem, incluindo seus familiares, havia 8 deles. Foi um pouco embaraçoso dizer isso, mas como o homem mais rico do Prestige, assumi a responsabilidade de noblesse oblige e lancei sugestões hipnóticas. Trabalhe duro, mas não se sobrecarregue. Palavras encorajadoras de uma pessoa de poder muitas vezes melhoravam a eficiência do trabalho. Depois de verificar se um leve traço de poder mágico entrou em seus corpos, voltei ao esconderijo do camaleão Trollp. Voltei. No entanto, não havia ninguém dentro. Olhei ao redor do esconderijo escuro e frio antes de acender a luz. Foi porque eu não podia fumar na torre. Estar sozinho era um pouco triste. Piar. Naquele momento, Spartan gorjeou no meu ombro. Certo, você também está aqui. Percebi que Spartan compartilhava meus pensamentos. Estendi a mão até meu ombro e acariciei a cabeça de Spartan. Pipa, Spear. Spartan bateu as asas de alegria. Eu pensei no que fazer. Ainda faltava um dia para a conferência de Medeia. Devo moer minhas estatísticas e habilidades com monstros no 4º andar? Ou, de repente, uma lâmpada acendeu na minha cabeça. Treinamento. Treinamento de poder espiritual que usou o poder mágico do estigma. Tentando fazer o poder do espírito fluir de forma mais natural e fluida. Meditação para fazer o poder do espírito circular melhor na minha corrente sanguínea. Como o poder espiritual me seguiria para o mundo real, eu precisava melhorar em usá-lo. Desci até a sala de treinamento subterrânea com Spartan. Depois de colocar Spartan no chão, sentei-me de pernas cruzadas como os artistas marciais faziam nos romances de Uchiha. Meu poder espiritual estava atualmente no nível 2, o que era suficiente apenas para usar habilidades básicas a 30-40 vezes. Na verdade, porque minhas habilidades básicas subiram de nível, eu só poderia usá-las 20-30 vezes se não dependesse de poções. Sheok Junjeong me disse que a respiração era feita com o corpo inteiro. O poder espiritual não seria semelhante. Fechei os olhos e relaxei meu corpo. Eu inalei. Tentei sentir o poder espiritual espalhado em minha corrente sanguínea. Embora não fosse tangível ou claro, eu certamente podia sentir sua existência. Exalei. Eu fundi o poder do espírito fluindo com o poder mágico do estigma. Ao injetar o poder mágico do estigma em meu corpo, reuni o poder espiritual disperso em um aglomerado. Uma vez que o poder espiritual foi fundido com o poder mágico do estigma, ele começou a circular por conta própria. Da cabeça ao coração, passando pelas mãos e pés, era a respiração que usava todo o meu corpo. Primeira respiração. Segunda respiração. Terceira respiração. Quarta respiração. Dukum. Meu coração palpitou. O poder espiritual fundido com o poder mágico surgiu do meu corpo. Uma aura de cor amarela que era diferente do poder mágico. Eu vi essa luz com meus próprios olhos. Uok. Ao mesmo tempo, eu gemi de dor. Algo pegajoso estava preso na minha garganta. Uek.
Vomitei incontrolavelmente. Um caroço preto que era indescritivelmente nojento e pegajoso saiu da minha boca. Eu então continuei a vomitar mais 2 caroços pretos. Uec! Minha ânsia finalmente parou. Limpei minha boca e olhei para os misteriosos caroços pretos, nível 2 impurezas do corpo de Kim Jin. Ah, é o Catrão. Considerando o quanto eu fumei antes de entrar na torre, não fiquei muito surpreso. Nossa, pensei que estava passando pelo processo de limpeza de ossos e medulas que ouvi nos romances de Xia. Para manter a sala de treinamento limpa, coloquei os pedaços pretos no meu inventário por enquanto. Então, eu tentei mover meu pescoço e cintura. Senti-me revigorado, mas não houve nenhuma mudança real. Se houvesse, o sistema teria me informado sobre isso. Piscando os olhos, olhei para o céu. Parece que uma única sessão de treinamento não é suficiente, mas usar continuamente esse método para treinar pode produzir um resultado imprevisto. Ah, entendi. Obrigado. System Nin gentilmente explicado. Nem mesmo o sistema sabia tudo sobre a torre. Desta vez, sou um pouco surpreso. Obviamente, isso foi uma coisa boa. 1. Decidi fazer uma pausa de 5 minutos antes de dar uma segunda chance. Limpei o suor do meu corpo e abri comunidade. Igual Capitão Grã-Bretanha, lista de itens, vendendo itens deixados por um monstro morto-vivo. Envie-me uma mensagem se houver algo que você queira. Comentários, Skeleton Legacy ainda está disponível. Você também está negociando itens. Está vendido ponto e vírgula. Não é, eu não sei quem é, mas por favor não faça declarações falsas. E sim, o comércio está bem. Venha para o esconderijo da Corte Real Inglesa no Distrito 3 de Prestige. Eu vi um post da Rachel. Ela disse que esteve ocupada recentemente sem tempo para usar o mensageiro. Parecia que ela realmente estava trabalhando duro. Enquanto olha através do fórum público com um sorriso. Outro post me chamou a atenção. Jesuperion. Alguém sabe como se livrar da maldição do espírito vingativo? Ponto. Meu amigo está morrendo. Ponto. Se você morrer, por favor, venha para o esconderijo da essência do estreito. Vamos recompensá-lo não apenas na torre, mas também fora da torre. Comentários, quem se importa? Nós temos 7 vidas de qualquer maneira. Apenas diga a ele para morrer uma vez. Não, não é isso. Você não ouviu falar da maldição da Bansei? Ele permanentemente matou várias pessoas recentemente. Ah, isso? Sim, ouvi dizer que não havia cura para isso. Boa sorte. O efeito da maldição da Bansei tornou-se generalizado depois que 10 ou mais pessoas morreram permanentemente dela. Essência do estreito. Olhando para ele, lembrei-me de Nain Jajangma mencionando a maldição da Bansei 4 dias atrás. Shai Nain também estava na essência do estreito. Era improvável que fosse uma coincidência. Claro, Nain Jajangman disse que um amigo pegou a maldição da Bansei. Mas como Shai Nain nunca foi do tipo que mostra qualquer fraqueza. Shak. Eu bati minhas bochechas. Pare de pensar em coisas estranhas e concentre-se apenas no treinamento. Sentei-me de pernas cruzadas novamente e fechei os olhos. Então, continuei meu método de respiração para despertar o poder espiritual. 30 minutos depois, LV.2 Essência do esconderijo do estreito. No final, encontrei-me em frente ao esconderijo da essência do estreito. Eu não estava usando máscara caso me vissem como uma pessoa suspeita, mas coloquei uma barba falsa para que não reconhecessem meu rosto. Vendo-me vagando na frente da entrada, o membro da guilda Essência do Estreito de Guarda me chamou. Quem é você? Ele parecia ser cauteloso comigo. Eu não podia culpá-lo, já que meu enorme manto com capuz era suspeito, não importa como se olhasse para ele. Eu usei Demons Cunning Speech para mudar minha voz. Eu vi o post no fórum público. Fórum público. O membro da guilda inclinou a cabeça. Nesse momento, outra pessoa desceu as escadas e saiu para a entrada. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Eu poderia dizer imediatamente quem era. Eu a chamei. Eu vim aqui para me livrar da maldição. Perdão. E Jeon, que parecia deprimido, rapidamente correu. Seu maldição? Quem é ele? Ele diz que é um mercenário. Ele aparentemente viu um post no fórum público, mas não postamos nada. Eu postei não faz muito tempo. E Jeon examinou meu rosto.
Desviei o olhar de propósito, esperando que ela não me notasse. Ei, você pode tirar seu capuz. O membro da guilda cujo nome eu não sabia falou, mas Sigilon rapidamente exclamou surpresa. Ah! Essa pessoa está bem. Deixe-o entrar. Sua voz ficou suave e relaxada. Eu estava tão surpreso quanto o membro da guilda que parecia assustado. Precisamos saber quem ele é. Não se preocupe, eu sou muito bom em reconhecer os rostos das pessoas. E Gilon disse isso enquanto cutucava ao meu lado. A julgar pelo sorriso travesso que ela estava fazendo, parecia que ela me descobriu. Sem outra escolha, eu a segui de perto. Onde está o paciente? Você vai ver. A propósito, você nunca cortou a barba. Quando ouvi isso, percebi o quão estúpido eu era. Ela me reconheceu por causa da minha barba. Não, essa barba é falsa. Eu não deixo mais crescer barba. Muito legal. De qualquer forma, vamos nos apressar. E Gilon puxou meu pulso. Como esperado de uma guilda avançada, Essence of T-Strike estava usando um esconderijo de 3 andares. Subimos para um quarto no 3º andar. Está aqui. Clique, e Gilon abriu a porta. Um quarto branco semelhante a um hospital apareceu. Lá, 2 pacientes estavam inconscientes. Um era um homem que eu não conhecia. Ele também não foi infligido com uma maldição. Mas o outro. Eu entrei. Em vez disso, meus pés se moveram sozinhos em direção à garota deitada meio morta na cama branca. Ela está inconsciente há 2 dias. A garota estava apenas respirando fracamente, e a maldição negra estava invadindo seu pescoço. Foi como eu pensei. Eu não podia mais negar a verdade. Nayun Jajungman era. Shai Nayun. A maldição dela já está no nível 5. É possível tratá-la. Está certo. Olhei para Shai Nayun. Seu rosto estava pálido e seu corpo tremia cada vez que respirava. Olhando para ela, meu peito parecia pesado. O piche que cuspi hoje parecia estar voltando para minha garganta. Como ela conseguiu? Ah, um mês atrás. Nayun estava tentando me salvar. Ike. Eu pensei que estava tudo bem naquela época. Wang. E Gilon começou a soluçar, então explodiu em lágrimas antes que pudesse terminar sua frase. Eu posso tratá-la, então não chore. Você é muito barulhento. De acordo com a explicação do sistema, uma maldição de nível 5 era algo que um humano não poderia suportar. Por outro lado, os ingredientes necessários para fazer um antídoto só podiam ser encontrados no 6º andar. Mas como eu já fiz um contra-agente com minha habilidade, devo ser capaz de diminuir o nível da maldição com ela e extrair o resto usando extração e materialização permanente. O que, devo fazer? Estou lhe dizendo, você é muito barulhento. Aqui, pegue isso. Eu tirei o contra-agente do meu inventário e dei para Engelon. Foi um remédio precioso que levou 1500 TP para ser feito. O que é isso? Um contra-agente de maldição. Você tem que aplicá-lo diretamente na pele dela. Ah, incrível. 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 Apresse-se, sim. Se sim. E Gilon puxou a área do ombro da camisa de Shai Nayun para baixo. Uma mancha preta em seu ombro esquerdo estava emitindo uma fumaça estranha. Eu só tenho que colocar isso nela. Sim. E Gilon abriu a tampa do contra-agente e praticamente derramou na raiz da maldição, que tinha a forma de um rosto humano. No momento em que o contra-agente tocou a raiz da maldição, uma fumaça estranha e um grito horripilante soaram. O que está acontecendo? E Gilon pulou de surpresa, mas não recuou. Ela continuou a aplicar corajosamente o contra-agente no rosto estridente da maldição. Morra, 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 seu bastardo. Está tudo bem agora. Voltam. Eu puxei Engelon de volta e arregacei as mangas. Agora, era hora de extrair a maldição. Ao focar o poder espiritual do meu corpo e usá-lo de uma só vez. O que? No entanto, um fenômeno inesperado ocorreu. Antes que eu pudesse extrair a maldição, ela começou a morrer sozinha. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas pelo que pude perceber com meus olhos, a maldição estava sendo devorada pelo poder mágico de Shai Nayun. O que está acontecendo? Não tenho certeza. O poder mágico de Shai Nayun disparou, envolvendo a maldição. Seu poder mágico estava revoltando depois de ser suprimido pela maldição todo esse tempo. Não importa o caso, a situação mudou.
E era a maldição que agora estava sob ataque de Shai Nayun. Parece que vai ficar tudo bem. Olhei para Shai Nayun. Ela estava cerrando os dentes e tremendo como se estivesse tendo um pesadelo. Ela estava lutando contra a maldição sozinha em seu sono. Eu queria ajudá-la, se possível. Eu peguei um lenço e limpei o suor da testa dela. Eu provavelmente estava enganado, mas parecia que ela ficou mais relaxada. De qualquer forma, parecia que eu não era mais necessário. Sorri amargamente e me virei. Estou indo embora. É? Espere, temos uma recompensa para você. Pegue quando Nayun se recuperar completamente. Eu não preciso disso. Em troca, não diga a ela que fui eu quem a tratou. Falei, mesmo utilizando sugestão hipnótica. No entanto, Yi Jeon inclinou a cabeça e perguntou. E se ela perguntar? Ela vai tentar descobrir quem a ajudou. Ela não vai me deixar em paz até que eu faça. Yi Jeon estava certo. Eu também conhecia a personalidade de Shai Nayun. Depois de refletir por um momento, deixei para trás uma solução que causaria o mínimo de problemas. Diga a ela que um extra a tratou. Extra? O que é isso? Ator de fundo. Você nem sabe disso. Mas, está bem. Ela vai entender o que isso significa. Apenas diga isso a ela. Fora da torre, escritório de Oh Jin-hyuk. A normalmente pacífica província de Anjeong do Norte enfrentava atualmente uma calamidade. O interior do escritório de Oh Jin-hyuk parecia como se um tornado tivesse passado por ele, e ainda estava cheio de poder mágico quente. Nem mesmo uma partida. Kuok. Droga. E Oh Jin-hyuk estava deitado no meio deste poço do inferno, tossindo sangue. Ag, meu corpo. Você não pode pegar leve comigo? 3 minutos atrás, um monstro o visitou. Não havia espaço para negociação. O monstro perguntou sobre Kim Ajin no momento em que chegou, e quando Yoo Jin-hyuk permaneceu em silêncio, começou a se agitar. 3 segundos. 3 segundos foi o suficiente para ele e seu escritório ficarem assim. Embora ele não fosse mais um herói ativo, a diferença em seu poder era muito inacreditável. Os olhos de Yoo Jin-hyuk encontraram os olhos da garota olhando para ele. Ela parecia um leão. Seu cabelo esvoaçando no ar através de seu poder mágico parecia a juba de um leão, e seus olhos afiados pareciam os de um gato. No entanto, o leão não parecia faminto por sangue. Um leão que revelou suas presas porque estava com medo, um leão que estava apenas tentando parecer ameaçador, era assim que ela se parecia. Eu não sei por que um monstro dominado como você está interessado em Kim Ajin, mas só para você saber. Yoo Jin-hyuk se levantou. Então, ele se sentou em sua cadeira meio quebrada e ligou o computador. O disco rígido continha informações sobre Kim Ajin. No entanto, Yoo Jin-hyuk planejava excluí-lo. Um informante era alguém que ganhava a vida sendo de boca pesada. Excluir, quando ele estava prestes a pressionar este botão. Ah! Algo aconteceu na casa de Lord Jin-hyuk. Tragam suas armas. Quem se atreve a incomodar nosso senhor? Vozes tolas ecoaram do lado de fora da janela. A garota olhou para fora, então olhou para Yoo Jin-hyuk com um sorriso maligno. Ah! Yoo Jin-hyuk suspirou. Desde que sua fraqueza foi revelada, ele não teve escolha. No momento em que os aldeões foram feitos reféns, acabou para ele. Ele estalou a língua e tirou a mão do teclado. Você quer saber tanto? A garota sentiu. Por quê? Você vai matá-lo? A menina balançou a cabeça. Eu vejo. A menina não disse nada. Yoo Jin-hyuk encarou-a fixamente. A beleza dela era suficiente para deixá-lo atordoado mesmo nessa situação, mas a primeira coisa que ele pensou foi uma certa cena. Uma garota deixando Kim Ajin em um orfanato. Ela se parecia muito com a garota para que fosse uma coincidência. Eu vou te dizer, então deixe-me perguntar uma coisa. Você é o novo líder da trupe Camaleão, certo? Como esperado, a garota não disse nada. No entanto, Yoo Jin-hyuk decidiu aceitar o silêncio como um sim. Se alguém tão forte não fosse o líder, mas um membro comum, ele ficaria muito envergonhado. Tudo bem. Isso foi o suficiente. As peças do quebra-cabeça se juntaram na cabeça de Yoo Jin-hyuk. Ele transferiu os dados que estava prestes a excluir para um USB e isso deve ter tudo o que você quer saber. A garota deu um passo em direção a ele, mas Yoo Jin-hyuk rapidamente estendeu a mão e a parou. Mas espere, seu antigo chefe e eu éramos conhecidos. Nós até brigamos uma vez, embora o resultado tenha sido
Algo que eu prefiro não falar. As sobrancelhas da garota se contraíram. De qualquer forma, ouça, é um conselho de um adulto. Youjin-Yuki continuou. Há uma grande chance de você se arrepender de ver isso. Não, tenho certeza que você vai. Se você quer matar Kim Ajin ou mantê-lo vivo, desde que você seja parente dele, você não vai gostar do que vê. Ele segurou o USB para fora. Você ainda está curioso? A menina estendeu a mão sem dizer nada. Sua falta de hesitação fez Youjin-Yuki puxar o USB de volta. A garota franziu a testa. Youjin-Yuki se sentiu como um treinador tentando domar um leão. Você não conhece o conteúdo de uma caixa antes de abri-la. Isso faz você querer abri-la ainda mais. Mas depois que você fizer, cala a boca e entrega. A garota liberou seu poder mágico mais uma vez. Youjin-Yuki deu de ombros e desligou o USB. Deixe-me fazer uma última pergunta. Você se lembra de todos que você matou? A garota não respondeu e estendeu a mão para o USB. Youjin-Yuki pegou o USB novamente, e a garota suspirou. Se você não se lembra ou se não quer se lembrar. Uok. Uma dor aguda atingiu seu estômago, e ele desmaiou. A memória do dia de Youjin-Yuki terminou aí. O extra da novela capítulo 182. A história dentro da caixa. 3. Boss sentou em sua cadeira e olhou para o pendrive. A primeira coisa que ela pensou foi onde eu coloco isso. Ela tinha aprendido com Jain antes. Oh! Felizmente ela percebeu não muito tarde. O relógio inteligente. Boss abriu o pendrive para revelar um pequeno pedaço e o conectou ao relógio inteligente. As informações armazenadas no interior então apareceram como um holograma. Kim Ajin, menos 174,3 centímetros, 73 quilogramas, gordura corporal 8% menos 2025, admitido na Escola de Treinamento de Heróis da Coreia, CUB, no ranking 934. Menos 2025, alcançou a classificação 334 após o primeiro exame final do cubo. Menos 2026, alcançou a classificação 121. Subiu 813 posições em um ano. O maior aumento desde o início da história da CUB. No entanto, ele de repente desistiu após o incidente de ataque ao cubo da destruição que ocorreu no mesmo ano. Como foi uma reviravolta bem interessante, a mídia cobriu com ferocidade. Alguns dizem que ele se sentiu desanimado pelas restrições que seriam impostas a ele quando se tornasse um herói. Posteriormente ingressou no mercenário Jerônimo. Era a carreira de Kim Ajin que todos já conheciam. Olhando para ele, os olhos de Boss afundaram friamente. Devo voltar e desta vez, matá-lo para sempre. Felizmente para Youjin-Yuki, informações mais interessantes logo se seguiram. Registros privados de Youjin-Yuki, julho de 2025. Comecei a investigar Kim Ajin a pedido da minha sobrinha. No início, era novamente uma série de informações inúteis, então ela rapidamente rolou para baixo. Mas então, seus dedos que estavam tocando o holograma se apertaram. A seguinte informação foi registrada no local onde seus dedos trêmulos pararam. Outubro de 2025, encontrou uma palavra-chave vital, incidente com Ego. Incidente com Ego. Assim que essas letras foram refletidas em suas pupilas, bep, um barulho alto encheu seus ouvidos. Esses personagens ficavam se repetindo dentro de sua cabeça. Incidente com Ego, incidente com Ego. Aconteceu há mais de 20 anos. Ela o enterrou profundamente em seu subconsciente, mas ainda assim foi um dia inesquecível. A primeira prova que ela enfrentou por ordem do ex-chefe que a acolheu. Encontrou a possibilidade de Kim Ajin ser o único sobrevivente do incidente com Ego. Não sem fundamento, mas as evidências ainda são fracas. Era uma história de muito tempo atrás. Choveu muito naquele dia. Quando aparecemos no abrigo escuro, as pessoas lá dentro tremeram. Eles estavam com medo, e eu também. Mas meu parceiro na época, Bill, o ex-Black, falou: matar ou morrer. Caso contrário, serei abandonado pelo chefe. Bill me obrigou a fazer tudo sob o pretexto de treinamento, e eu, sendo criança, fiz o massacre. Evidência número 1. Havia uma mulher grávida completa lá. O trabalho de parto era iminente. Naquele dia, matei muitas pessoas. Mas houve uma vida que eu não tirei. Um bebê, chorando, coberto de sangue. Um bebê escondido nos braços de sua mãe. Não, um bebê que a mãe tentou desesperadamente esconder. Evidência número 2.
A data em que ele apareceu no orfanato e a data em que o incidente ocorreu são aproximadamente as mesmas. Uma criança muito jovem para me matar. Eu não poderia matar uma criança que não tivesse a habilidade de me matar para me salvar. Menos 2026. Descobriu novas informações. Uma forte dor de cabeça surgiu. A dor estava rasgando seu cérebro em pedaços. De acordo com o informante, foi confirmado que o assassino que atacou o abrigo de evacuação Quanghua deixou um bebê intacto. Conexão muito forte com o nascimento de Kim Yajin. Então, aquele bebê é Kim Yajin, e o assassino deixou no orfanato. Ainda não tenho certeza, aviso. Esta informação é armazenada no banco de dados pessoal de Violet Banquete e será automaticamente destruída se entrar em contato com outro poder mágico que não seja o de Ojin-Yuk. As lembranças daquele dia surgiram diante de mim. Bill sorriu para mim que não podia matar o bebê. E ele disse, recebemos a ordem de matar 96 pessoas. Nenhuma ordem foi dada sobre a inesperada 97ª vida. Então, Bill, você pode deixá-lo ir. Você decide. Talvez isso fosse parte do teste. Mas ainda não matei aquela criança. Bem, se essa for sua decisão, tenho certeza que Buzz vai entender. Eu, que nunca deveria ter nascido, nasci e cresci em maldições e ódio. Mas a criança que merecia uma infância feliz e o amor de seus pais agora estava enterrada em sangue e morte por minha causa. Se eu não tivesse nascido, você teria vivido uma vida normal. Fiquei com pena de tudo isso. E me senti terrivelmente culpado. É por isso que eu não poderia matá-lo. De volta ao passado, abri meus olhos. A realidade estava diante de mim. De repente, todos aqueles sentimentos que Kim Yajin nutria por mim ganharam um novo significado. Embora eu tivesse aprendido a verdade, minhas lágrimas não fluíram. Eu também não estava com raiva. Como se meu fluxo emocional tivesse sido bloqueado, fiquei mais calmo. Kim Yajin sabia de tudo isso? E não mostrar nenhuma intenção de matar apesar disso, isso significa que ele me perdoa. Ou isso é apenas algum tipo de provação ou teste? Eu não faço ideia. Desde o início, eu não era tão inteligente. Agora, tudo o que eu quero é parar de pensar por um momento. Então eu fechei meus olhos. Logo, o sono se arrastou e consumiu minha consciência. Próxima manhã, Shai-Nayun acordou se aquecendo com a luz do sol brilhando através das janelas. A visão que normalmente estava embaçada estava clara hoje por algum motivo. Ainda assim, sua mente estava um pouco nebulosa. Ela continuou levantando as pálpebras para cima e para baixo, tentando controlar a respiração. Então, embora você tenha recebido a ajuda de um contra-agente, você é o primeiro a superar a maldição do espírito vingativo. Conquista desbloqueada. Difícil de matar. Como você recebeu a ajuda de outras pessoas, o bônus de conquista é limitado a 50%. A outra metade será desbloqueada assim que você chegar ao 6º andar. Trait adquirido. Magique Poetate Swallows Curses. Palavras que ela não conseguia entender surgiram no teto. Ela não conseguia entender o que eles significavam mesmo depois de terminar de lê-los. Eu me tornei estúpido. Tanto meu corpo quanto minha cabeça não funcionam do jeito que eu quero. Oh, Nayun. Você está acordado? De repente, o rosto de Ijeon apareceu no canto de seus olhos. Você está acima. Oh, graças a Deus. Ijeon sorriu brilhantemente, mas de repente franziu a testa e abraçou com força. Shai-Nayun não conseguia respirar. A sensação de seu pescoço ficar molhado de lágrimas era repugnante. Mas graças a isso ela recuperou a consciência. Sai fora. Milímetros. O que? Saía de perto de mim. No entanto, Ijeon a segurou com mais força e empurrou seu rosto para mais perto. Obrigado, senhor. Ah. Depois de soltar um suspiro pesado, Shai-Nayun levantou a parte superior do corpo e empurrou Ijeon para longe. Então o que aconteceu? Ela então perguntou a Ijeon quem estava chorando de alegria. Eu postei no fórum, perguntando se alguém tinha um antídoto para a maldição. E Jeon respondeu, brincando com os dedos. Porque ela havia sido solicitada por Kim Yajin para não contar a ninguém. Ela obviamente parecia estranha. É? E veio um homem que tinha um antídoto por acaso. E ele nos ajudou. Mas é claro que Shai-Nayun não acreditou tão facilmente e encarou Jeon com um olhar desconfiado. O que? Quero dizer, obrigado, mas...
Ele apenas ajudou. Se sim. Sem pedir nada em troca. Shai Naim passou a duvidar da bondade sem razão. Ela tinha uma desconfiança crônica dos seres humanos. Sim, mas de qualquer maneira Naim, como está seu braço? Mas a solução para isso é simples. Desviar a atenção de Shai Naim de algo era mais fácil do que enganar a maioria das crianças. Braço. Shai Naim tossiu e virou o braço esquerdo para cima e para baixo. Embora estivesse duro por não ter sido usado por um tempo, certamente estava curado. É bom. Mutar. Não, mas mais do que, quem no mundo certo. Você poderia usar a espada longa agora, então? Espada longa. Espada longa. Com essa única palavra, Shai Naim já havia esquecido o que estava prestes a perguntar, e uma faísca de interesse surgiu em seus olhos. Sim. A coisa que você conseguiu com a missão. Claro que eu sei o que é. Naquela época, cerca de 3 semanas atrás, foi a primeira missão em grupo que ela recebeu desde que entrou na torre. Estava muito feliz. A lembrança daquele dia, ainda considerada uma de suas maiores realizações, voltou viva. Missão oculta. A missão do grupo de nível intermediário foi encontrada. Pelo menos 8 pessoas são necessárias para continuar esta missão. Ao receber a missão, ela imediatamente convocou 8 membros da essência do Estreito. No início, alguns monstros mortos-vivos eram tudo o que havia, mas logo eles encontraram uma espada brilhando azul em um ponto cego na caverna. Todos gritaram de alegria. Ela quase desmaiou depois de verificar as informações do item. Eles estavam quase sem comida quando encontraram este item raro. Igual. Nível 3 espada longa de alta qualidade polida com cristal de gelo. Raro. Atributo nível 3. Gelo nível 3 dano de gelo poder de ataque LV.3 LV.3 durabilidade igual uma arma que era quase igual a... Não, uma arma que dominava as armas LV.4. O líder da equipe deixou isso para trás. No entanto, o líder da equipe Kyongjin estava usando nas últimas 3 semanas. Shai Naim não estava em condições de usar a espada. Ele deixou para trás hoje, dizendo que não poderia usá-lo quando você está doente. Em vez disso, ele pegou a lança de cristal vermelha. Como esperado do mestre de armas. Mestre das armas. Esse foi o dom de Kyongjin que lhe permitiu manejar qualquer arma como se a estivesse usando há anos. Seu poder mágico era claro, mas foi graças a esse dom que ele se tornaria um herói de alto nível no próximo ano. Yi Jielong sorriu e apertou o rosto no ombro de Shai Naim. Essa merda de novo. É para comemorar sua recuperação. Ainda não estou totalmente recuperado. Pare de empurrar, dói. Certo. Shai Naim arregalou os olhos. Era como se ela se lembrasse de algo. Ei! Quem foi que lhe deu o antídoto? Pare de fugir da pergunta e responda. Yi Jielong tremeu, mas logo sorriu. Se fosse outra coisa, Shai Naim certamente teria esquecido por dias. Isso deve estar realmente dando nos nervos dela. Talvez ela sentisse algo intuitivamente. A intuição de uma mulher, por assim dizer. Estou de bom humor, então talvez eu diga a ela. Bem. Então. Mas não agora. Mais tarde, direi a ela quando entrarmos em algo dramático. Vou fazer uma surpresa a ela. E Jielong de repente colocou um olhar sério. Ele disse que você saberia se eu lhe dissesse que um ator de fundo apareceu. Ator de fundo? Sim. O diabo é. Os olhos de Shai Naim se arregalaram. Você sabe quem ele é? Quando Yi Jielong perguntou, Shai Naim sorriu suavemente e segurou seu rosto. Sim, eu sei. Eu entendi. Agora vá. Quem é ele? Yi Jielong se esforçou para não sorrir. Apenas um velho professor. Professor? Yi Jielong quase caiu na gargalhada agora. Naquele momento, Shai Naim perguntou com urgência. Ei! Você disse a ele meu apelido? Não. Eu não. Bom então. Shai Naim assentiu e ligou o mensageiro. Ouvi de minha amiga que você deu a ela o antídoto. Obrigado. Você não respondeu de volta. Então eu pensei que você me excluiu porque eu continuei incomodando você ele. Aliás, a pessoa que você curou é minha amiga não eu, ela enviou as mensagens acima para Extra 7. Então ela se virou novamente para Yi Jielong. Como ele parecia? Ele parecia velho. Ele parecia um pouco velho, com barba. Essa foi a maior dica que Yi Jielong poderia fornecer. Barba. Sim.
barba. Mas Shai Naim apenas sorriu como se tivesse outra coisa em mente. Isso soa como ele. Eu pensava nele como um cara velho que é bom em jogar. Shai Naim murmurou, de repente sentindo seu coração aquecer. Mesmo em um mundo como este, há uma pessoa em quem posso acreditar. Não, não. Agora que penso nisso, há surpreendentemente muitos. Pai. Vovô. Io Ironha. Kinsu. E embora ele seja um pouco idiota, meu amigo de infância Shin Jong-ak. Apesar de dizer que queria morrer todos os dias, ela percebeu uma coisa depois de quase morrer. No final, era da natureza humana querer viver. Não seja tão lamentável. Siga em frente. Mais forte. Mais difíceis. Shai Naim balançou a cabeça e pulou de pé. Onde você está indo? Para malhar. Eu não consegui praticar minha espada por 3 semanas. Acho que posso ter esquecido muito. Tenho que voltar aos trilhos. Tarde. Por causa da falta de sol do Prestige, estava escuro como a noite. Os jogadores que estavam ocupados conquistando os andares mais altos voltaram ao Prestige para o evento muito especial que aconteceria no Palácio de Medeia. Ei, novato! E a Jin Seok e Jun Jeong e Jain, que estavam vagando na frente do palácio, caminharam até mim. Eles disseram que estavam brincando no 5º andar, e seu equipamento de alta qualidade me disse que era verdade. Jain estava usando uma capa de alta qualidade e um colar de joias, enquanto Seok Jun Jeong estava usando uma manopla feita de ossos. Como foi o 5º andar? Divertido e empolgante. Você deveria vir da próxima vez. O 5º andar foi projetado para se parecer com o reino demoníaco. Seu tema deve ser aventura. Rompendo 6 fortalezas, 10 portões, 8 postos avançados e 5 castelos para chegar ao fim do mundo. Esse era o objetivo. Até onde você foi? Não tenho certeza. Ficamos no Swamp of Beginnings por cerca de 2 dias. Havia idiotas esperando lá para encontrar membros do partido. O 5º andar tinha metade do tamanho da península coreana. Como tal, 2 dias não eram suficientes para chegar a lugar algum. Eu vou com você amanhã. Enquanto eu dizia isso, espiei por cima do ombro de Seok Jun Jeong. A pessoa que normalmente deveria se destacar mas não estava em lugar algum. Onde está o chefe? Chefe Tio? Ah, ela deve ter algo para fazer imediatamente. Jain fez uma careta assustadora. Ela saiu com uma cara dessas, então algo sério deve ter acontecido. De qualquer forma, vamos entrar. Jain pulou e ligou seu braço ao meu. Eu estaria bem com isso se não fosse o fato de que Jain estava atualmente disfarçado de homem. Ah, certo, disfarce-me também. O que como símbolo do Lótus Preto foi deixado no local das torres destruídas, não tive escolha a não ser entrar no palácio como sede do Negro da Trupe Camaleão. Como tal, mudei meu rosto com a ajuda de Jain. Depois de nos disfarçarmos, caminhamos até o portão principal do palácio. Apresentamos nosso cartão de cidadão ao guarda que estava em frente ao portão, e o guarda nos deu crachás diferentes após verificar nossos pontos de contribuição. Meu distintivo era feito de diamantes, enquanto o de Seok Jun Jeong e Jain eram de ouro. Entramos no palácio em segurança. Assim que entramos, vimos um belo e amplo saguão. O chão estava coberto com um tapete vermelho, o teto era alto como o panteão, e um lindo lustre pendurado no centro. Havia até empregadas e mordomos vestidos formalmente de pé por perto. Vamos verificar a classificação do seu distintivo. Um velho que parecia ser o mordomo-chefe entrou. Eu fui o primeiro. A classificação de diamante foi confirmada. Por favor, diga-nos o seu honroso nome. Nome honroso. Não quis dizer nome verdadeiro, certo? Como se lesse minha mente, o mordomo acrescentou rapidamente. Um nome falso ou um apelido está bem. Ah, então eu vou com Byong. O velho mordomo rapidamente fez um crachá, diamante, Byong. Em seguida foi Seok Jun Jeong e Jain. Seok Jun Jeong parecia ter pensado que os nomes tinham que ser 2 personagens quando ele foi com Jun Jeong, enquanto Jain foi com o anagrama do nome dela, Anji. Me siga. Depois de colocar o crachá em nossos peitos, seguimos o mordomo até o saguão. Logo, nos encontramos em frente a uma enorme porta prateada. No entanto, passamos rapidamente por ele. Em seguida havia uma porta dourada. O mordomo parou diante dele. Angenin e Jun Jeongnin podem entrar pela porta dourada. É? Não estamos usando a mesma porta.
A porta que você usa é determinada pelo seu posto. Mas não se preocupe, todos vocês vão acabar no mesmo salão de recepção. O mordomo explicou calmamente. Assim como ele disse, o Palácio de Medea era um espaço extradimensional formado por poder mágico. As diferentes portas coloridas levariam a um único salão de recepção. Em outras palavras, os jogadores se reuniam no mesmo lugar para receber suas recompensas. A razão pela qual Medea dividiu as portas foi para tornar suas entradas mais extravagantes. Mas nós recebemos recompensas diferentes, certo, tio? Isso está certo. Ah, se eu soubesse de antemão, eu mesmo teria destruído a torre. A Jin vai acabar levando tudo. Jaina olhou para mim. Eu ri. Não se preocupe, vou compartilhar as recompensas com você. Sério? É claro. Oba Jaine pulou até a porta dourada, e Sheok Junjeong o seguiu. Quando Sheok Junjeong entrou pela porta dourada, seus músculos das costas formigaram ferozmente. Imaginando o que estava causando tal reação dele, espiei o salão de recepção além da porta dourada. Oi. Como esperado, a sala estava cheia de pessoas poderosas que estavam fazendo o sangue de Sheok Junjeong ferver. A porta dourada se fechou. Em seguida, vou guiá-lo até a porta de classificação diamante. Segui o mordomo, passando por uma porta de rubi, porta de safira e uma porta de esmeralda. Quando chegamos à porta de diamante, meu corpo estava completamente tenso. Eu era apenas um mero peixe comparado às baleias dentro da sala. Você está pronto? O mordomo perguntou. Está tudo bem eu usar este roupão, certo? Eu ainda estava disfarçado de Jaine, mas não queria revelar meu rosto, se possível. Sim, está tudo bem. Medeianin também gosta de usar mantos. Na verdade, o mordomo olhou para o meu roupão. Esse manto é bonito o suficiente para deixar Medeianin com inveja. Foi feito por Aether que ama a beleza, então não poderia ser ajudado. Então eu vou entrar. Sim, espero que aproveite sua estadia. O mordomo abriu a porta para mim. A porta mais alta se abriu com um rugido alto. Entrei no salão de recepção. Havia duas longas mesas unidas, formando uma única mesa de 100 metros. Os olhares das pessoas dentro caíram sobre mim. Essência do estreito, Kyongjin. Heróis de alto escalão que conheci enquanto estava no clube, Ojuneu Kyongjin. Servo de Satanás, Kim Osung. Um Teruf de Vast Expanse, Kim Junwoo. Lua desolada, Shin Jongak. Foi bom vê-lo novamente. Heróis do Templo da Justiça, Allen e Yong. Um homem misterioso vestindo uma túnica. Os reunidos aqui eram todos homens e mulheres poderosos que fizeram grandes conquistas na torre. Shin Jongak era obviamente o mais fraco entre eles. O Byongnin classificado como diamante chegou. O mordomo me apresentou respeitosamente. Entrei o mais vagarosamente que pude e sentei no assento adornado com diamantes perto da cabeceira da mesa. O misterioso homem de túnica estava sentado na minha frente, e ao meu lado estava Aileen. Aileen olhou para mim com olhos brilhantes. Não era apenas Aileen. No momento em que me sentei, todos na sala começaram a me observar. Não muitos foram gentis. Se eu tivesse que descrever seus olhares, milímetros. Era como se eles estivessem tentando estimar o poder da pessoa mais forte na sala. Eu empurrei meu capuz para baixo. Se fossem tigres, eu era apenas uma hiena. Era muito desconfortável. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.